Livro A Experiência da Mesa, capítulo 2. Um lugar à mesa de Deus. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Êxodo 25:30. Há muitos anos, meu marido e eu compramos junto com um investidor uma casa histórica com mais de 700 metros quadrados para ser a sede de um ministério chamado Mansão de Mentoria. Essa construção grandiosa serviria como minha casa de hóspedes onde, 2 vezes por mês, um grupo de 8 mulheres se inscreveria para passar 4 dias comigo, aprendendo como transformar o lar num centro de paz e amor. Meu objetivo durante esses cursos intensivos de mentoria doméstica era capacitar essas mulheres a restaurar a dignidade e a santidade do lar. Larry havia se aposentado pouco tempo antes da função de pastor titular de uma igreja local e depois de mais de 30 anos no pastorado, tinha tomado a decisão de buscar um ministério independente. Foi muito difícil para mim aceitar essa transição. Não conseguia imaginar a vida sem meu esposo pastoreando uma igreja local. Ministrar ao lado dele era uma plataforma para realizar minha paixão, ensinar e capacitar mulheres a alcançar seu potencial pleno. No papel de esposa de pastor titular, eu sentia muito prazer em ministrar às mulheres das nossas congregações, ajudando-as a serem frutíferas e realizadas em todos os aspectos da vida. Inventei maneiras criativas e não religiosas de fazer isso. Era raro atuar em ambientes tradicionais do ministério como um estudo bíblico numa classe da igreja. Quando eu dava estudos bíblicos, costumava organizar encontros numa sala ou clube ou a fim de alcançar o máximo possível de mulheres com a verdade transformadora da palavra de Deus. A mansão de mentoria seria minha nova abordagem para capacitar multidões de mulheres a serem confiantes e espirituais no lar e na profissão, usando o currículo que desenvolvi. A experiência do lar, transforme sua casa num santuário de amor e num refúgio de paz. A casa histórica que compramos, construída em 1915, era uma estrutura maravilhosa. No entanto, a manutenção não estava em dia, de modo que a decoração ultrapassada obscurecia sua beleza. À medida que amigos e familiares entenderam a proposta para a mansão de mentoria, unimos forças para transformar o imóvel num dos destaques do bairro. O time de futebol americano da escola de ensino médio da região cuidou da jardinagem. Um vizinho instalou iluminação do lado de fora e homens e mulheres e crianças que apoiam o nosso ministério se mobilizaram como formiguinhas, decididas a construir uma colônia. Trabalhamos juntos, rastelamos, capinamos, limpamos e transpiramos. A transformação foi profunda, como se o relógio houvesse voltado para o início do século XX, quando a estrutura fantástica fora construída. Com os móveis no lugar, os quartos preparados e as áreas sociais com limpeza impecável, chegaram minhas primeiras hóspedes. Eu estava muito empolgada por finalmente iniciar um sonho de 20 anos, levar mulheres para uma casa a fim de aprender sobre o lar. Durante 4 dias, eu seria como uma mãe substituta para aquelas mulheres preciosas, ensinando-lhes habilidades importantes no cuidado com a casa e na honra a Deus por meio do lar. Que privilégio! Talvez, quem sabe, eu poderia ser uma ferramenta para iniciar um movimento em nossa nação, visando fortalecer famílias e desenvolver mecanismos para garantir casamentos duradouros. No processo de preparação da mansão de mentoria, para as primeiras hóspedes, notei um vazamento periódico, vindo do chuveiro do banheiro do andar de cima. Como as convidadas só usariam aquele chuveiro 8 dias por mês, decidi que poderia viver com aquilo. Assim que elas partiam, eu desligava o registro e levava a banheira do andar de cima e por vários meses esse pequeno esforço foi suficiente para prolongar a necessidade de realizar o conserto. Nosso orçamento para a mansão era limitado, por isso escolhi fazer outras coisas com o dinheiro. Comprei jogos americanos e pratos coloridos, coisas muito mais bonitas do que canos, para dar vida à aparência da casa. No entanto, o vazamento persistente continuava no banheiro de cima e logo não era mais possível tolerá-lo. Substituímos o bocal do chuveiro, mas isso não conteve o vazamento. Então, trocamos as anilhas das torneiras, mais uma vez sem sucesso. Por fim, chamei um encanador.
Ele abriu o painel de acesso que ficava no armário do cômodo ao lado e examinou com cuidado o encanamento que levava à banheira e ao chuveiro. Depois de avaliar a situação, ele disse: Senhora, seu problema é muito maior que um pequeno vazamento no chuveiro. Se quiser evitar um desastre maior no futuro, precisará substituir tudo: a banheira, o ralo, as torneiras e o chuveiro. Eu pensei, é só um vazamento pequeno, aposto que ele está falando isso só porque quer ganhar mais dinheiro. E não segui o seu conselho. Achei que aquele vazamento não era grande coisa, que poderíamos viver com aquilo. E vivemos assim por vários meses, até que um dia eu percebi um pequeno círculo marrom no teto da cozinha, pintado recentemente. Era como se alguém tivesse jogado um balão de água no teto, bem ao lado da mesa da cozinha. Não conseguia imaginar como é que o teto havia se molhado. Estava tentando resolver o problema olhando a superfície. Mas ele não estava ali. Era algo muito mais profundo que vinha de cima. Eu ignorei o especialista. Racionalizei que o problema se limitava ao pequeno vazamento na banheira e eu estava errada. O círculo escuro no teto cresceu, o gesso deu bolhas, rachou e o mofo começou a se afastar do canto do teto. Depois de várias semanas, eu demoro a aprender. Pensei, essa água deve estar vindo de algum lugar. Chamei um profissional para consertar o teto da cozinha porque a mancha estava ficando feia. Ele inspecionou a situação e concluiu: só posso consertar o teto depois que a senhora resolver a questão do encanamento. Respondi: não temos nenhum problema no encanamento. Não é nada demais, é só um pequeno vazamento no banheiro de cima. Vem aqui, eu vou lhe mostrar. Com toda a educação, ele me disse: a senhora não precisa me mostrar. Lamento dizer que seu pequeno vazamento se transformou em algo muito maior. Por haver ignorado o conselho de um especialista e não ter me disposto a pagar o preço para consertar o pequeno vazamento de forma correta, agora eu precisaria substituir toda a banheira de hidromassagem, o chuveiro, os azulejos e o boxe, fora o teto da cozinha. O mesmo pode acontecer em nossa vida com frequência. Ignoramos as pequenas coisas, mesmo quando pessoas mais entendidas apontam para os sinais de alerta. Então, quando já é tarde demais, descobrimos que as pequenas coisas, entre aspas, que foram ignoradas causaram um dano significativo. Por não nos darmos conta do impacto da nossa decisão ao longo prazo, adiamos algo importante por conveniência ou interesse próprio. Será que é algo tão simples quanto negligenciar as refeições familiares à mesa pode nos trazer arrependimento e decepção na vida? Se essa necessidade fundamental em nosso lar for deixada de lado, haverá um conserto maior com o qual precisaremos lidar mais tarde. Um conserto que não precisaria ser feito a princípio? Esta é a pergunta que investigaremos ao buscar na palavra de Deus a verdade divina sobre a importância da mesa. Nesse capítulo, conduzirei você por uma jornada simples ao longo da Bíblia, destacando algumas passagens que revelam o potencial secreto da rejeição conjunta. Minha oração é que durante a leitura o Espírito Santo coloque outras passagens na sua mente e você comece a enxergar as várias facetas desta verdade explodirem como fogos de artifício, assim como me aconteceu ao estudar sobre o assunto. Quando você começa a compreender essa revelação, ela se transforma numa convicção. A verdade que Deus revela entra em seu coração e no momento em que você se convence, ela passa a ser sua. À medida que você se apropria da verdade do princípio da mesa, peço ao Senhor que a experiência ao redor dela, este ato aparentemente insignificante de se unir para compartilhar uma refeição à mesa, transforme sua vida e a vida da sua família para sempre. A mesa que Deus planejou. A primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia é em Êxodo 25. Nesse capítulo, Deus dá a Moisés instruções bem detalhadas sobre os móveis que deveriam ser colocados no tabernáculo, o primeiro lugar oficial de congregação do povo. Naquele momento da história do Antigo Testamento, o relacionamento de Deus com seu povo passava por um processo de transição. A partir dali, ele se relacionaria de modo diferente do que fizera ao longo do livro de Gênesis. Do Jardim do Éden até o Monte Sinai, Deus aparecia quando lhe convinha para conversar com determinadas pessoas em momentos específicos escolhidos por ele.
Depois do êxodo, porém, Deus revelou a Moisés que mudaria sua forma de se relacionar com a humanidade. Ele queria que os seres humanos lhe fizessem uma morada, onde a sua presença permaneceria a todo o tempo em meio ao povo. Deus instruiu Moisés: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." Êxodo 25:8. Pense em Deus como arquiteto e em Moisés como mestre de obras. O arquiteto tem a visão, cria o conceito e a estética da construção. Decide como será a aparência e que materiais serão usados. Então, depois que o edifício foi projetado, o mestre de obras contrata profissionais capazes e constrói a estrutura seguindo as plantas do arquiteto. Em Êxodo 25, Deus dá a Moisés a planta do tabernáculo, algo que nunca existira antes. Por isso, ele o descreve com detalhes elaborados, mencionando o material, o tamanho e o desenho de cada item. O primeiro móvel que Deus instruiu Moisés a construir para o tabernáculo foi a Arca da Aliança, em Êxodo 25, 10 a 22. A arca era, em termos bem simples, um recipiente ornamentado que continha a presença de Deus. Essa caixa retangular era revestida de ouro e possuía querubins entalhados dos dois lados. Embora o desenho da arca fosse complexo e muito significativo, a estrutura em si não era vista pelo povo, a não ser quando transportada com todo cuidado por um grupo seleto de sacerdotes até o próximo destino da jornada de Israel pelo deserto. Contudo, quando estava em seu local apropriado no tabernáculo, a Arca da Aliança ficava escondida por trás de um grosso véu no local do santuário chamado de Lugar Santíssimo, onde a presença de Deus habitava. O véu separava o povo da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia ir atrás do véu e interceder pelo povo, uma vez por ano, e depois de oferecer um sacrifício aceitável. O móvel seguinte que Moisés recebeu a ordem divina de construir para o tabernáculo foi a mesa dos pães da presença. Lembre-se, Deus estava dando a Moisés apenas o projeto. A mesa ainda não existia. Na verdade, pelo que sei, nenhum dos objetos do tabernáculo havia existido nessas dimensões e é por isso que Deus fez descrições tão detalhadas. Os egípcios foram um dos primeiros a construir e a usar mesas, mas elas eram pouco mais que plataformas de metal ou de pedra com a função de não deixar os objetos no chão. Não serviam para as pessoas se sentarem ao seu redor. Portanto, imagino que quando Deus deu essas descrições detalhadas tão importantes sobre a mesa que ele queria no tabernáculo, Moisés seria capaz de imaginar um móvel ornamentado dessa natureza, uma vez que ele fora criado em meio à opulência real egípcia. Entretanto, a mesa do tabernáculo era diferente. Era mais alta e feita de materiais únicos, distinta das mesas egípcias. Deus estava planejando algo único e novo. A mesa que Moisés construiu para o tabernáculo tinha altura para servir alimentos ou para colocar cadeiras embaixo, bem semelhante às mesas que usamos hoje. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Êxodo 25, 23. Até o próximo áudio.